Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas de saúde mental. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E começamos agora mais um episódio. E hoje nós vamos fazer 100 convidados, voltar a uma segunda parte do que nós já conversamos com vocês, que foi sobre a adultização infantil. Só que hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre os impactos que isso tem na saúde mental e no desenvolvimento das crianças. Acho que a gente vai falar de 4 aspectos importantes aí, 4 lugares onde as crianças são impactadas por esse processo de adultização. A gente vai primeiro falar dos aspectos emocionais e psicológicos, a gente vai falar dos impactos sociais, dos impactos no desenvolvimento dessas crianças e depois a gente vai passar brevemente em alguns quadros de saúde mental que podem estar derivados desse lugar de adultização, tá? Sim. Então, vamos começar falando um pouquinho das consequências emocionais e psicológicas. O que a adultização traz para crianças que passam por esse processo, né, de consequências emocionais e psicológicas? Eu, como sempre, vou fazer um prefáciozinho disso, né? Colocando, gente, que quando a gente está trazendo isso, a gente está trazendo muito mais um ponto de reflexão, né? A ideia é essa. Porque a gente sabe que muitos pais, às vezes muito bem intencionados, caminham com seus filhos e não conseguem compreender e perceber que podem estar gerando algum tipo de sofrimento na criança, exatamente por esse ponto da adultização, né, Amanda? Então, às vezes, isso é uma postura sem querer, vamos dizer assim. E quando chegam para nós, a criança chega com alguns sintomas e que claramente você percebe que ali tem uma falta de lugar de ser ouvida e de ser percebida em suas nuances do desenvolvimento infantil, né? E aí a gente cria as consequências, né, disso. Então, quais são consequências disso? Uma muito comum, e é uma coisa que agora tem se tornado cada vez mais comum, é falar, por exemplo, de ansiedade. Que era uma coisa que, e isso a Luciane vai falar melhor que eu, não se falava de ansiedade infantil. Ansiedade infantil não era uma realidade, não era nem um campo de estudo necessariamente. E hoje a gente vê crianças extremamente ansiosas. E aí a gente está falando tanto da ansiedade patológica quanto da ansiedade, a emoção latente, a desregulação emocional da ansiedade, né? Então, de onde vem essa ansiedade? Existe uma cobrança de padrões estéticos, por exemplo, que pode ser um grande motivador aí. Se a gente está expondo essa criança, através dessa adultização, a espaços e meios onde os padrões estéticos são hipervalorizados e a comparação, o lugar o que eu devia e não o que eu sou, né? Tudo isso vai trazendo uma ansiedade muito grande que socialmente nem é correspondente à faixa etária e idade necessariamente daquela criança. Um exemplo que a gente pode dar, assim, se a gente pede a uma pessoa de 15 anos, vamos supor, olha, você agora vai passar a gerenciar essa casa, você vai dirigir aquele carro, você vai para aquele trabalho. De cara, qualquer um perceberia, gente, isso é impossível. Uma pessoa de 15 anos não tem maturidade para lidar com todos esses contextos. Então, está fora de cena isso, né? O que a gente não percebe é que no dia a dia, quando a gente diz para o nosso filho de 4, 5, 6 anos que ele pode escolher ou que ele pode decidir algumas coisas, a gente está fazendo o mesmo caminho. Não é com todo esse cenário, mas a gente está fazendo exatamente o mesmo caminho. Tem coisas, gente, que criança pode decidir e tem coisa que criança não pode decidir. Claramente, criança não pode decidir, por exemplo, a hora que ela vai comer. Criança precisa comer na hora que o adulto que cuida dela está determinando que é o horário saudável e importante para ela comer. Até porque a criança ainda não tem maturidade para medir as consequências de tudo isso. Sim, e isso aí que vem esse lugar dos atravessamentos que isso cria. A criança talvez seja uma criança muito ansiosa para cuidar, para correr atrás de todas essas responsabilidades, porque o adulto, de alguma forma, está colocando isso na mão dessa criança. Então, essa criança se torna essa criança
mais ansiosa porque efetivamente não teve os limites ou foi colocada a ela responsabilidades que não eram ainda da maturidade dela, do alcance dela. Exatamente. E uma coisa assim, a frustração não é você tolir seu filho. Muitas pessoas comparam isso, né? Eu não vou dizer que não para esse contexto, porque eu vou estar frustrando o meu filho. Eu vou estar tolindo o meu filho. Eu não vou estar dando nortes para ele. E isso é a mais pura inverdade, gente. Ao contrário, quando você tolhe seu filho de algumas coisas, quando você diz para ele, agora isso não pode acontecer, quando você diz para ele, isso tem hora para acontecer, isso tem momento na vida para acontecer, um dia você vai conseguir chegar nisso, você está norteando o seu filho para chegar no caminho certo. Certo no sentido de saudável para ele. E outra consequência importante, emocional e psicológica aí, são as questões da autoestima. Então, expor a criança a coisas de uma maturidade não compatível também pode gerar uma baixa autoestima nessa criança. Até porque a gente espera que ela vai dar conta de uma coisa que ela não dá conta. A percepção de que ela não dá conta já pode influenciar nessas questões de autoestima. Então, o uso constante, por exemplo, das redes sociais gera comparação constante, valorização de aparência, valorização de likes. De padrões, de né? padrões de beleza estéticos de beleza. Então, tudo isso pode somar para uma baixa autoestima. Uma coisa não alcançada ali. Então, isso é uma consequência emocional e psicológica de você entregar toda essa rede social e todo esse instrumento que exige maturidade na mão de alguém que não vai ter maturidade para lidar. E de novo, Manda, acho que a gente já falou no outro vídeo, mas de novo acho que é importante a gente falar. É uma linha tão tênue, gente, entre o que você está norteando e motivando o seu filho e o que você pode estar não motivando e não norteando e realmente estar super protegendo ou tolhindo ele de vivenciar algumas coisas. Porque é natural que as pessoas queiram ter ambições, é natural que uma menina... mas quando a gente fala, por exemplo, da motivação da menina com a mãe, do feminino, de tudo isso, é super importante, é super bom, é super saudável. Só que ela não precisa ser uma mãe. Então, ela não precisa ser uma mini-mãe. Ela pode ser alguém que está se espelhando em coisas legais da mamãe. E o salto alto, quem não viveu isso ainda da criança de 4, 5 anos, querer botar o salto da mãe e sair andando pela casa? Isso é uma brincadeira, isso pode ser levado de uma forma super leve e vai chegar um momento que você vai poder usar o seu salto alto, né? E até entender os limites disso, né? Coisas que não são mutáveis e que não dá pra mudar de volta são coisas difíceis de lidar. Então, a gente viu um vídeo essa semana assustador e tudo a ver com o assunto que a gente tem falado, a gente enviou uma pra outra, de uma criança colocando um piercing no nariz. Então, assim, qual a função, qual o sentido? É saudável isso para criança? Exige uma maturidade você colocar um piercing e é uma opção puramente estética, que a criança ainda não tem maturidade para estar escolhendo aquilo. Exige uma maturidade de você saber cuidar, exige uma maturidade de você saber que aquilo não é uma coisa reversível no sentido de você se furou e não tem como tapar aquilo naquele momento. Aquilo vai cicatrizar, aquilo vai criar toda uma situação de desconforto que gera essa consequência emocional e psicológica e que um adulto tem maturidade para fazer essa escolha e lidar com isso. Às vezes até nenhum adulto tem, né? Mas que a criança não tem. E você sabe de um outro perigo que me faz um alerta nisso, gente? Assim, quando também a criança pode tudo, o que o adolescente pode? E o que o jovem adulto pode? Porque aí, se você não tem épocas para as coisas acontecerem, se você não tem fases para as coisas acontecerem, se tudo pode na infância, se a criança pode usufruir de tudo isso, porque, vamos pensar, poderia alguém dizer, o que tem de mais uma criança botar um piercing, se a família gosta, se acha bonitinho, não bota brinco, por que não pode botar piercing? Porque isso faz parte de uma identificação e essa identificação vai ser lá da tribo que a criança vai se identificar para se tornar adolescente e é preciso isso, uma criança até para amadurecer psiquicamente, ela precisa lá no início da adolescência começar a se identificar com a tribo dela e se vai ser do esporte, se vai ser do surf, se vai ser da dança, se vai ser
da brincadeira, dos estudos, cada um vai ter lá a divisão da sua tribo, tá? E ali a criança pode surgir nela o desejo de, bom, agora eu quero ter um piercing, e aí ela já vai estar com 14, 15 anos, meus colegas têm, eu quero ter, e aí vai ter uma negociação com a família. Agora, se a criança com 5 anos já está com piercing, quantas etapas aí foram queimadas de tudo isso? Né? Isso faz parte do desenvolvimento. Né? Com certeza. Então, e essa permissividade tão grande, tão precocemente, ela pode ser um perigo. Porque e aí, o que é que se vai fazer? E um ponto pra gente fechar essa parte emocional e psicológica, que tá super alinhado com isso, é a ideia de que você, às vezes, quer dar espaço de espontaneidade pra criança e você tá fazendo o oposto. Aquela criança perde essa espontaneidade. Todas essas consequências que a gente já falou agora, emocionais e psicológicas, influenciam na perda dessa espontaneidade. Essa criança fica com dificuldade de brincar com os pares, de se expressar de forma livre. Por quê? Ela já vai entendendo que a maturidade exigida dela não é a que ela consegue entregar. Então, como que ela vai se expressar de forma livre? Ai, que bobo isso, ai, que aquilo. Se a criança tá gostando e tá funcionando dentro disso, vamos entender o porquê. Talvez ela ainda esteja numa fase que precisa daquilo, né? E aí a gente entra para as consequências sociais, que são o nosso segundo ponto. Então, dentro das consequências sociais, é muito evidente que a criança que passa por esse processo de adultização começa a ter prejuízos nas relações. E se não prejuízos, começa a criar relações que tem um nível de maturidade e de exigência que ainda não precisa existir para a criança. Então, se não tem prejuízo agora, vai ter daqui a pouco. Sim. Né? Então, como que eu mantenho uma amizade adequada com alguém da mesma faixa etária que eu, se eu já tô sendo cobrada e eu já tô num funcionamento adultizado e não quero trocar daquelas mesmas coisas que aquelas outras crianças? Eu tive uma paciente que fala, não, mas tudo que elas falam são bobo, tudo que elas falam são desinteressantes, e ela não conseguia trocar com os pares. Sim, e aí entra o grande risco, porque hoje em dia existe o quê? O mundo das redes, em que você pode se comunicar com pessoas mais velhas, como se você fosse uma pessoa mais velha, e você aí vai começando a ter discursos que estão desproporcionais ao desenvolvimento e à maturação do seu cérebro. Porque é isso, assim, quando não havia toda essa entrada na internet que a Luciane está trazendo, não era necessariamente validado aquilo. O que também pode gerar isolamento, pode gerar bullying. Mas se eu tô sofrendo isso dos prejuízos na relação, talvez um isolamento ou até um bullying, mas eu tenho um outro lugar lá onde eu tô sendo super acolhida na minha adultização, no meu movimento de estar funcionando numa maturidade incompatível com os meus pares imediatos ali, eu tenho um espaço onde isso está sendo reforçado. Eu tenho um espaço e tenho talvez até pessoas me cercando que estão dizendo que tudo bem eu funcionar desse jeito. Sim, porque aí também entra o que a gente já sabe que tem nas redes, que é a intenção do outro. Ele vai dizer o que você quer ouvir para que você permaneça ali, né? E aí você cada vez ouve mais o que você quer e você permanece ali. E assim a coisa vai. Esse lugar da internet, ao mesmo tempo que reforça muita coisa, também é um lugar de bullying, também é um lugar de isolamento, também é um lugar de críticas. De uma criança que está se expondo a um nível de situações e coisas que também não vai ter maturidade para lidar. Então, podem ser desde se tornar alvo de críticas maldosas, a cyberbullying, comentários sexistas e ao próprio vídeo que a gente já fez referência aqui do Falca, que ele diz sobre o esquema de pedofilia. Então, as consequências sociais são muito impactantes. Muito impactantes. Muito, né? Muito. Existia uma coisa, agora a gente vai entrar nesse tema assim da hipersexualização também, né, Amanda? E existia uma coisa, eu lembro muito bem, vocês pequenas, Amanda e minha segunda filha, elas têm uma idade muito próxima, e as festas tinham estourado esse conjunto de música, e a música era a boca da garrafa, e as festas, a grande brincadeira das festas eram as crianças irem com saltinhos para poder amarrar uma coisa, uma caneta
na cintura e tentar brincar botando a caneta dentro da boquinha da garrafa. Só que para isso o movimento era um movimento totalmente sensualizado, que os adultos faziam como modelo para que as crianças vivenciassem aquilo. Foi um período que, sinceramente, eu fiquei muito assustada com a forma como eram as brincadeiras em festas infantis, né? Eu sou uma pessoa que norteio muito e sempre norteei muito meus filhos, e elas eram de verdade proibidas de brincar nessa brincadeira. Essa brincadeira, e eu explicava, inclusive explicava motivos que elas poderiam alcançar a altura delas. Minha filha, aquilo ali é uma garrafa, mesmo que de plástico, que se você cair você vai se machucar, essa não é uma brincadeira legal, e criança não usa salto alto. Então precisa tomar muito cuidado para não confundir a hipersexualização com uma coisa individual. A hipersexualização é uma coisa social, que gera impactos a nível social e, consequentemente, individual. Então, hipersexualização não é a criança ou jovem, adolescente, vai fazer aquilo porque quer fazer aquilo é da escolha dele, espontaneidade dele, e ele quer agir e funcionar daquela maneira. Não podemos nos permitir entrar e se arriscar a entrar nesse tipo de pensamento, porque é esse pensamento que vem permitindo todas essas coisas que estão acontecendo da adultização nas redes. Então, essa hipersexualização sim, e entrou aqui na nossa lista nos consequências sociais, justamente para a gente fazer esse alerta de que e precisa ser visto como uma questão social. De entender que adotar precoce roupas, linguagens e coisas que aumentam essa hipersexualização é adotar uma maior vulnerabilidade de assédio e exploração dessa criança, desse jovem adolescente. Sim, exatamente. Exatamente. Porque é isso, assim, na verdade, eu já recebi muito em orientação familiar, famílias indignadas, porque alguém na rua, alguém na festa teve um olhar diferente para a filha. Mas como é que essa filha estava vestida? Como é que essa criança de 10 anos estava vestida? Como uma moça de 20? E aí eu acho que as pessoas correm muito para criticar e dizer assim, mas eu não posso me vestir, principalmente mulheres, acho que o movimento feminista vem muito com esse papel de que o que precisa ser ajustado é esse olhar e não o como a mulher, e nesse caso mais grave ainda a criança, né, se expressa através de vestimentas. Mas até isso a gente precisa saber separar. Uma criança não é uma mulher feminista. Uma criança ainda não tem essa conscientização social toda e também não tem consciência para depois saber lidar com os riscos de estar se vestindo daquele jeito. E é isso que a Luciane está trazendo. E quais são esses riscos? É isso, assim, os pais vão ficar revoltados o quanto for pela situação que a criança se expôs socialmente, mas quem tem que dar limite e proteger para que isso não aconteça são os próprios pais. A sociedade não vai cuidar e acariciar e pegar no colo aquela criança. Quem tem que fazer isso são os pais, que vão estar ali dando limite, é a família. É claro que a gente também quer criar consciência, e até por isso a gente trouxe esse tópico nas questões de consequências sociais. Acho que precisa ser falado sobre socialmente. E acho que foi isso que o Felco acabou fazendo com o vídeo dele. E é claro que o que é criminoso é para ser tratado como criminoso. O que a gente quer dizer eu não vou para dentro da floresta, porque se a gente sabe que os criminosos existem, sem me proteger, sem ter uma forma de proteção. Né? Então, a gente precisa... quando viver é um risco. Todos nós temos que nos arriscar. Faz parte da vida, né? Mas faz parte a gente fazer de forma norteada, com os cuidados. Né? Sim. E entendendo como as crianças se colocam no meio disso tudo. Que precisa ser um lugar de proteção. Não tem critério sozinha para identificar se ela está ou não correndo risco. Esse é um critério do adulto que cuida e protege aquela criança. E digo mais, não é nem só critério para saber isso, mas saber se gosta ou não daquilo. Porque eu acho que teve um discurso
em resposta ao vídeo, né, do Felca, de algumas crianças e adolescentes defendendo a família que expôs a criança de alguma forma, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nem essa maturidade a criança tem de entender que aquilo é nocivo para ela. Sim. E aí a gente entra nas consequências... Você quer somar mais alguma coisa? Não, eu ia falar das consequências mesmo. Das consequências do desenvolvimento. Vamos lá. O percurso que a criança está vivendo aí, a Luciane já deu uma breve introduzida nisso. O percurso que a criança está vivendo aí é um percurso que é marcado por situações que precisam ir acontecendo numa temporalidade saudável. Se essas coisas são atropeladas, o que acontece? Vamos pensar. Consequências. Vamos pensar nesse, sim, por exemplo, a questão de uma aparente maturidade. Isso eu, por exemplo, faço um alerta. Não tenho nada contra criança. Acho lindas as fotos de loja infantil das crianças com a roupinha lá, com a criança modelo, porque é uma criança modelo, é uma criança que de alguma forma está tendo algum trabalho ali de ter modelo, de posar para as roupas de bebê, de criança e de bebê. Agora, o que e a forma como isso está sendo feito, gente, é que é de um cuidado extremo. Por quê? Se essa criança, de alguma forma, compreende que ela é uma criança mais adulta e ela não tem os recursos cognitivos e emocionais para lidar com isso, isso por si só já cria um transtorno dentro da criança. Fica confuso, porque assim, você não tem recurso para isso, mas o mundo está te exigindo isso. Então, quais vão ser os caminhos dentro disso? E podem ser dois caminhos. Esse que você falou de criar confusão na criança, ou da criança criar certezas distorcidas. Exatamente. Eu ia chegar exatamente nisso. E aí, ambos são caminhos perigosos e predispositivos para lá na frente abrirem transtornos importantes. Que é o último ponto que a gente vai trazer, porque esse é o final do caminho, né? A gente foi fazendo uma crescente aqui das consequências, e a consequência final acaba sendo essa. Um diagnóstico muito sério, um padrão de funcionamento muito disfuncional, desadaptativo. Então a gente precisa ouvir todas essas outras consequências e entender, conscientizar e compreender que movimento a gente pode fazer até como sociedade nisso, para que não chegue nesse ponto final, que é um ponto grave e muitas vezes irreversível. Sim. E de inúmeros transtornos, gente, inúmeros. Assim, acho que muitos têm acesso, por exemplo, aos transtornos alimentares, que são muito comuns de abrirem ali no início da adolescência, né? E esse contraponto com a extrema vaidade, com a extrema forma de lidar com o que é esperado de você para a vida, para a sociedade, para o meio, para o seu meio social mesmo, né? Onde estão os mais lindos, os cabelos melhores, os corpos mais definidos e tudo isso. E se você, como pai, não norteia e não incentiva, né? Se as pessoas não são validadas e valorizadas das suas próprias qualidades, né? E que cada um tem suas próprias qualidades e cada um tem também seus próprios defeitos e suas próprias dores, né? Então, essa validação, ela precisa acontecer de um lugar total, mas nesse contexto de que, assim, para se tornar um adulto saudável, você precisa ter passado por pontos saudáveis como criança e como adolescente, é ponto-chave. E o impacto disso é multifatorial e multiambiental. Impacta a criança na escola, impacta a criança em casa, impacta a criança nos meios que ela vai frequentar. Então, como que eu vou ser uma criança concentrada no meio escolar, o que já tá difícil, né? Uma criança que entenda a importância de estar ali naquele meio escolar, se todas aquelas outras perspectivas e visão do mundo adulto já estão fazendo parte da minha vida. E aí entram todas as perspectivas, e não só as questões da sexualidade, mas as questões do trabalhar, do ter uma carreira, do estar ganhando dinheiro no digital, que a gente falou um pouco no primeiro vídeo sobre isso também.
Isso é incompatível no desenvolvimento ao funcionamento de uma criança. Do ter que cumprir a sua agenda como um executivo, né? Então, assim... Uma agenda de trabalho abarrotada. Abarrotada. Então, mamãe, outro dia, passava para mim, assim, a escola estava sendo rígida com a criança, ela desesperada, porque a criança não estava atendendo as coisas, e diz, Luciane, você viu, eu fui levar ele para aula e ele quis sair correndo. E aí, um momento, eu falei para ela, é uma mãe muito afetiva, eu falei para ela, criança sai correndo. Né? Por que essa expectativa sobre um comportamento também tão definido? Não, agora é aula tal, a criança tem que ir séria até a aula tal, cumprir a sua aula tal. Gente, isso não existe. Poliana, essa criança. Isso não é infância, né? Então, assim, é compreender que na infância, sim, vai ter. E muito hora que vai curioso. correr, vai ter hora que não vai estar atendendo exatamente daquela forma. Então, vamos criar uma forma lúdica da criança compreender que precisa viver aquilo, né? E muito curioso, e até um sinal de alerta pra gente, o como tem alguns pais que enxergam isso como motivo de orgulho. Mas o meu filho se sentou comportadíssimo, o meu filho agiu como um belo adulto. E gente, mas por que o seu filho está agindo dessa forma? Por que ele sente a necessidade de agir dessa forma? Se todas as outras crianças estão correndo, brincando, pulando, se sujando, por que o seu filho não está fazendo parte disso? Que carga emocional, que carga social, de desenvolvimento, o seu filho está carregando que ele não está conseguindo fazer parte disso. E eu vi um meme que também foi um super alerta pra mim, me deu uma chamada de atenção, que é assim, temos crianças cada vez mais adultos e adultos cada vez mais crianças. Isso tá sério, muito sério. Porque é isso, em algum momento essas crianças vão precisar viver essa infância. Se não estão vivendo no momento da faixa etária adequada, alguma hora vão ter a necessidade de viver. Então, o último ponto agora, pra gente fechar, seria falar dos quadros de saúde mental que podem emergir a partir daí. Então, a gente falou das consequências funcionais aí, e agora a gente está falando de uma consequência patológica. A gente está falando de quadros que podem abrir a partir dessa adultização. Um conjunto de transtornos importante que surge muito nessa construção da identidade são os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, quando você tem uma exposição precoce a pressões e papéis adultos, ele pode acontecer com uma facilidade muito maior. E se a gente pensa no desenvolvimento desses padrões rígidos e desadaptativos, a gente pensa que esses traços de personalidade são isso. Esse lugar que a gente falou assim antes, do como as equivalências emocionais e as exigências podem sair pela culatra de duas formas, né? A gente estava falando disso. A gente estava falando de uma dessas formas ser em padrões extremamente disfuncionais que você vai criar ali. E o curioso é que a criança pode estar formando isso, e o adolescente, sem nem perceber. Ela vai criando esse funcionamento, achando que está funcionando de um lugar saudável, e quando vê, ela já está com um monte de consequências de todas essas desadaptações, dessas disfuncionalidades. Eu que tenho, assim, mais de 3 décadas de trabalho, tenho uma preocupação muito grande com isso, porque eu vi isso tomar novos formatos, né, ao longo desse período. Eu vi as pessoas sendo muito mais diagnosticadas. É óbvio que a gente pode falar que isso também tem relação com tudo, com a própria globalização, com a forma, com a informação, como chega de uma outra forma, mas assim, gente, sofrimento é sofrimento. E você via menos pessoas sofridas, e hoje você vê mais pessoas sofridas. Então essas pessoas estão mais acometidas por alguma coisa. E aí a gente bota esse sinal de alerta aí. De novo, se não é na adultização que isso está acontecendo, né? E aí, transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos associados, a gente acabou apontando alguns aqui já, mas assim, maiores riscos de transtorno de ansiedade, de uma depressão recorrente, alguns transtornos de conduta, porque a gente fala muito dos internalizantes, mas a gente também tem transtornos externalizantes que podem sair disso, né? Se eu crio muitas percepções distorcidas, eu tô achando que eu tenho controle de coisas que eu não tenho.
É aí que eu tenho poderes que eu não tenho. Transtorno de estresse pós-traumático, em casos, por exemplo, de exposição que pode levar a assédio, de exploração. A pessoa pode criar um trauma muito grande das situações derivadas dessa adultização. Isso é interessante de falar, né? A gente tem tratado crianças que são expostas precocemente a situações sexuais como transtorno pós-traumático, gente. Porque é esse o protocolo para se tratar de uma criança que foi exposta assim. Eu tive um caso... Não necessariamente que tenha sido manipulada. Ela pode ter sido só exposta visualmente. A imagens. Né? A imagens. A imagens, a conversar com alguém online. Sim. A gente falando disso, nosso algoritmo pega tudo, então aparecem vídeos pra gente também, né? E um dos que apareceu pra mim foi uma influencer que estava se passando por criança jogando online e conversando com outras pessoas, homens adultos. E aí, um homem adulto vem conversar com ela, ela diz como se tivesse 10 anos, e o homem começa a abordar ela, assediar ela e dizer que ela tem que ir para um lugar onde os pais não conseguem escutar. Então, assim, é muito grave, essa exposição é muito grave. E tudo isso já gera trauma. E, por último, acho que de uma forma mais geral, quadro psiquiátrico... Pergunta, vocês sabem o que o filho de vocês está vendo nas redes sociais? Desorganização da identidade. Então, a adultização precoce vai interromper uma construção saudável de quem eu sou. E essa confusão pode gerar confusão nos papéis sociais, nos papéis sexuais e diversos papéis da vida. Então, como que a gente quer cobrar um adulto saudável de uma criança que não teve espaço para ser criança? O quem eu sou, ele é construído, né? O bebê lá pequeno, a criança pequena, olha para os cuidadores dele, do pai, a mãe, ou seja, quem for os cuidadores, o que esperam de mim? E ela começa a reagir. E aí, o que é confortável para mim dentro do que esperam de mim? E isso vai num crescente. O que socialmente esperam de mim? Porque primeiro você está na bolha, você está no desenvolvimento emocional, depois você vai para o que socialmente esperam de mim. O que é confortável para mim do que esperam de mim socialmente? E aí você vai para a sua vida formando a sua personalidade. E esse caminhar, ele precisa norte para ser saudável. E a consequência disso tudo encurtando a infância, a gente não está só acelerando um crescimento, a gente está impedindo aquela criança de ter oportunidade de viver as etapas do desenvolvimento de forma saudável. E eu acho que para fechar, eu, Luciane, gostaria de fechar com a fala do prestem atenção nos seus filhos. Nós também estamos ficando muito conectados com outras coisas e deixando de prestar atenção em nuances, em coisas simples. Será que seu filho está leve? Será que ele está criança? Será que o mundo que está passando na cabeça dele, a preocupação que está passando na cabeça dele, tem relação com a fase de desenvolvimento dele? Eu já falei num outro vídeo muito lá atrás, assim, que tem um teórico que diz: engana-se quem pensa que a infância é um período de inocência. A infância é um período de árduo trabalho psíquico. Gente, mas esse árduo trabalho psíquico, ele pode ser floreado. Ele pode ser colorido, ele pode ser levado com motivação, expectativas positivas para a vida. E vamos pensar a criança que não está vivendo esse mundo, nesse universo colorido, da brincadeira, do lúdico, do simbólico, e ela está levando tão a ferro e a fogo algumas coisas, né? Tão já tendo compromissos e responsabilidades. Qual vai ser o peso disso para esse adulto lá na frente, né? Essa criança, será que não está vivendo alguma consequência da adultização? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo aí, colocar as notificações e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Um beijo, até a próxima.